noite, meus queridos amigos. Dizer da alegria dessa primeira transmissão ao vivo que estamos realizando nesse período da pandemia, esperando que seja uma noite de paz, de tranquilidade, que todos estejam bem, mesmo diante dos momentos que passamos, e, sobretudo, que nesses momentos que aqui vamos passar juntos, possamos refletir as mensagens do Cristo e encher o nosso coração de bom ânimo, de otimismo e de fé. Um beijo e um abraço já para todos que estão nos acompanhando, de várias partes do estado do Rio e até fora. E para iniciar a nossa reflexão, vamos ler uma página, depois fazer uma prece. A página do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é de número 40, Tempo de Confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade da manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo em que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardam aos discípulos, naturalmente, oportunidades na luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque a infinita misericórdia celestial, mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobreviverão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Vamos então, nesse momento, orar. Querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, nosso Mestre amado, aqui estamos, Senhor, nesse momento, unidos através do sentimento, do coração, dos laços que nos unem através do Espírito, para estudar um pouco mais dos teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, essa nossa noite de estudos, que da nossa boca possam sair palavras de otimismo, de esperança e de fé, que a tua mensagem, Senhor, possa ecoar para todos aqueles que vão nos ouvir nessa noite, levando essa mensagem, que é a mensagem do amor. Abençoe a todas essas pessoas que nesse momento nos ouvem e aquelas que não podem nos ouvir, mas que elas recebam igualmente vibrações de paz, de amor, mas sobretudo de esperança para esses dias tão turbulentos que vivemos, na certeza de que o Senhor está no leme dessa embarcação, que não estamos sozinhos, que não estamos desamparados. Deus está conosco. É com essa certeza no coração que iniciamos a nossa noite de estudos. Muito obrigado. Que assim seja.
Bom, meus amigos e amigas, mais uma vez, aí boa noite para quem está chegando agora. Nós estamos aqui nessa proposta de levar a mensagem de Jesus, a nossa primeira transmissão que estamos fazendo aqui pela nossa casa. E o tema de hoje é sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta as montanhas. E lá no início desse capítulo, o primeiro item dele é o poder da fé, né? Sobre o poder da fé. Então, primeiro, quando a gente fala de fé, normalmente algumas pessoas acham que fé é acreditar. Se você fizer uma pesquisa com as pessoas nas ruas, perguntar para a pessoa o que é fé, entre 10 pessoas perguntadas, 8 pessoas vão dizer para você que fé é acreditar. Mas fé é muito mais do que isso. Acreditar, poderíamos dizer, que é o começo da fé. Porque acreditar, nós podemos acreditar pelas crenças que cultuamos, onde fomos educados. Podemos acreditar porque alguém nos traz uma informação e alguém que nós damos relevância àquela informação e por isso acreditamos nela. Mas ter fé é muito mais do que isso. Ter fé é a relação que nós temos com Deus. E olha que esse relacionamento com Deus é muito interessante, porque Deus é um sócio nessa relação. Um sócio que cumpre sempre a parte dele, em todos os momentos. Resta, às vezes, para nós cumprirmos a nossa parte nessa sociedade. Mas Deus sempre faz a parte dele. Então, nesses relacionamentos que nós vivemos, assim como vivemos aqui na Terra, os relacionamentos com as pessoas, existe a grande dificuldade em se relacionar. É uma dificuldade geral. A gente vê em todas as fases da vida, e até agora, diante desse momento da pandemia, nós ainda encontramos a dificuldade de relacionamento. A proposta é para que a gente possa se unir sempre, mas ainda encontramos essa dificuldade. Mas essa relação com Deus é diferente, né? Porque Deus é absoluto e nós somos relativos, né? E a gente, nessa relação com Deus, não dá para a gente antecipar o que Deus vai fazer. Então, Deus, se é uma certeza que nós temos, é que ele não manifesta propósitos a esmo. Então, tudo que Deus quer, ele se realiza. Então, essa é a certeza, né? E Emmanuel vai dizer para nós, numa das suas passagens, que Deus se manifesta através das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso destino. Então, se a gente parar para observar quantas situações cruzaram o nosso caminho e cruzam diariamente na nossa vida. Então, é preciso que a gente esteja atento ao que vai acontecer, né? Porque, às vezes, também, quando não acontece, é a manifestação de Deus, né? Porque Deus se manifesta de várias formas. Então, às vezes, aquilo que a gente deseja tanto e não acontece, pode ser a manifestação de Deus na nossa vida. Mas dizia eu que, no início da fala, que ter fé não é só acreditar, é muito mais do que isso. Existem 2 elementos fundamentais na questão da fé que nós precisamos trabalhar. Porque ter fé é um grande desafio, é um desafio humano. Nós decidimos iniciar a nossa primeira transmissão com esse tema exatamente pelo momento que vivemos. Nós estamos sendo convocados à fé, pelo instante que vivemos no mundo, e quando isso passar, porque vai passar, temos a certeza disso, continuaremos a ser convocados para esse grande desafio humano que é ter fé. Então, ter fé, precisamos de um primeiro sentimento, um primeiro elemento, poderíamos dizer assim, na verdade, que é a entrega. Precisamos entregar. E a pergunta que fica para todos nós somos capazes de entregar a nossa vida, por exemplo, na mão de Deus, na mão do Criador?
Será que nós somos capazes de nos entregar inteiramente a esse relacionamento com Deus? Porque essa entrega é a gente entregar, é passar o volante, né? Passar o volante para o outro. E você imagina, para quem dirige, existe um pouco essa dificuldade, né, de você conseguir, para quem que dirige sabe o que eu estou falando, você dá o volante para o outro e você ficar na posição do carona. A dificuldade que a gente tem do controle. Então, a entrega é o primeiro elemento que a gente precisa ter. A gente acreditou, a gente precisa entregar a Deus. Entregar. Passar o volante. Entrega o volante para ele e diz assim, Deus, está contigo. Ter essa entrega, isso é fundamental. Isso é muito importante. Essa entrega vem também de uma forma como se a gente pudesse depositar toda a nossa fé em Deus. E Kardec fala isso numa parte da codificação. Deposita a fé em Deus. Por quê? É como você pega todo o seu dinheiro e coloca lá. Deposita na conta para Deus e manda para Ele, né? É fácil isso? Não. É um grande desafio. Passar o volante, entregar o comando, é fácil? Não é fácil. É um grande desafio. Mas é necessário fazer para o nosso bem-estar, para a nossa tranquilidade, para que a gente possa viver em paz. Imagina nos dias que estamos vivendo hoje, se nós não entregarmos, não tivermos confiança em Deus. Como diz aquela frase num dos salmos, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Que a gente possa ter essa entrega. E às vezes é tão curioso as coisas, porque nós temos a ilusão de que temos o comando das coisas. Se a gente parar para observar, a gente tem essa ilusão de que a gente comanda tudo. E aí veio esse vírus e mostrou para nós que nós não comandamos nada. Com quem está o controle? Com quem está o controle da situação? Então, às vezes, nós temos essa impressão de que a gente tem o controle de tudo, eu faço isso, faço aquilo. Mas e aí? As coisas mudam com uma velocidade muito grande. As coisas se transformam. E mais ainda, é natural, pelo fenômeno da vida, que todos nós um dia iremos partir. Então, mas nós acreditamos, temos a certeza na imortalidade da alma. Então, às vezes, naquele dia onde você estava com aquele compromisso, e você partiu, e aí? Cadê o controle? Não, eu tinha uma agenda para cumprir, eu tinha isso ou aquilo para fazer. Então vem uma situação, ou vem uma enfermidade que te não permite a locomoção por alguns instantes. Então nós não temos esse controle. O controle é de Deus. Por isso que nessa relação, para ter fé, a gente precisa entregar. A gente precisa entregar na mão dele, né? Para que ele possa direcionar, para que tudo possa acontecer. Ter essa certeza no nosso coração. E a entrega vem depois de um outro sentimento, que é a confiança. Porque se nós não confiarmos, nós vamos encontrar dificuldades. É preciso confiar. E exemplos que nos calam fundo, normalmente alguns da época de Jesus, inclusive, mas que servem para que a gente perceba, primeiro, que nas ruas, na condução, e a gente diz assim, tem que ter paciência de Jó. Mas Jó, ele também tem um grande testemunho de fé. Porque num dia só, aconteceram inúmeras situações na vida de Jó. E às vezes nós reclamamos da nossa vida. Jó poderíamos comparar como se ele fosse um fazendeiro. Ele tinha uma situação financeira muito boa, tinha empregados, tinha plantações, animais, e tinha 10 filhos. Um belo dia, a sua propriedade foi invadida, os ladrões roubaram tudo, mataram os funcionários dele, os empregados, e foram embora. E nesse mesmo dia, um vento que veio de uma região diferente derrubou a casa onde os 10 filhos de Jó lá estavam, e todos eles morreram. Só sobrou ele e a esposa. E aí
nos perguntamos o que nós faríamos numa situação dessa? Como nós reagiríamos a isso? E como que Jó reagiu? Bom, Jó, nesse momento, ajoelhou e rezou a Deus. Lógico, não em agradecimento, porque seria utópico fazer isso, mas Jó pediu a proteção a Deus para que ele pudesse seguir em frente. Isso, meus amigos e amigas, é ter fé. É aceitar os desígnios de Deus. É entender, é perceber que tudo aquilo que Deus envia para nós não é injusto. Mas então, Jó seguiu a vida dele. Um tempo depois, ele adquiriu a temida lepra e a sua esposa, que ainda estava do lado dele, foi embora, porque ela pensou assim: pobre, sem dinheiro e com lepra, não vou ficar. E foi embora, e o abandonou. Mas Jó perseverou. A perseverança é um sentimento importante também na manutenção e na aquisição da fé que nós estamos buscando. Porque nós nunca sabemos quando que o jogo muda. Nós não temos esse controle, nós não sabemos quando as coisas vão se modificar. A gente hoje vive esse momento que sabemos que é de grande tensão, mas a gente não sabe quando vai acabar. Existem várias expectativas, é um tempo, é outro tempo, só que quem está no comando dessa história toda não somos nenhum de nós, nem a área da saúde, enfim, lógico, existem os profissionais que aqui estão e dão o seu trabalho e temos que seguir as normas de orientação como estamos sendo recomendados. Mas o final de tudo isso nós não sabemos, que esse comando está na mão do Pai, está na mão de Deus. Então Jó aceitou isso e seguiu a sua vida. E conta-se na história que ele seguiu o seu caminho, recuperou tudo aquilo de novo e voltou a ser uma pessoa feliz, se curou da lepra, enfim, e ficou bem. Por quê? Porque Jó tinha esse sentimento da fé. Ele entregou e confiou a Deus. Ele tinha certeza de que essas coisas iriam passar e que se Deus enviou para ele uma situação, ele tinha condições de superar essas situações. Um outro trecho, quando a gente estuda no Evangelho, fala sobre a cruz, né? Carregar a cruz. Então é muito comum que a gente, às vezes, diga que não consegue suportar a cruz, né? Que é pesada demais. Às vezes a gente olha para cima e diz: Meu Deus, que isso? Né? Só comigo? Por que não com outro? Né? Mas a gente aprende que tudo aquilo que nos acontece, nós temos condições, sim, de superar essas adversidades. Nós temos condições, sim, de vencer essas situações. Deus não envia fardo pesado, né, demais para um ombro que não consiga carregar. Então nós temos condições. E um outro exemplo que eu gosto muito de citar também, poderíamos citar vários, a respeito da fé, é da mulher hemorroíça. Em algumas traduções dizem que ela poderia ter o nome de Débora, mas não se sabe ao certo. Mas o que importa é o seu ensinamento. A mulher hemorroíça, para quem não lembra, sofria de um fluxo sanguíneo há mais de 10 anos. Imagina o que sofreu esta mulher. Só para nos situarmos também, o sangue para o judeu é algo extremamente impuro. Ela não poderia sair nas ruas. Nós estamos alguns dias em casa e como estamos nos sentindo? Imagina ela, que passou mais de 10 anos sofrendo a reclusão, o preconceito. Primeiro, para naquela época ser mulher, já era o grande preconceito que ela enfrentava. E por sofrer dessa situação, todo o constrangimento, toda a dificuldade, todas as dores, enfim, que ela sentia, tudo isso. E ela passou por tudo isso durante esse tempo. Um dia ela ouviu falar que o Nazareno, que Jesus, o Mestre, iria passar perto de onde ela residia. E ela, com o sentimento que nós estamos estudando aqui hoje, que todos nós estamos buscando constantemente, a fé, ela era uma pessoa que tinha essa fé. É alguém que entregou e que tinha confiança. Então ela decide que ela vai até o encontro de Jesus.
porque ela tinha certeza, vejam bem, ela tinha certeza que se ela tocasse as vestes do mestre, ela ficaria curada. Como todos sabem, Jesus, quando andava, era uma grande multidão, não andava sozinho. Então, essa mulher, com certeza, foi pisoteada em alguns momentos, chutada, se machucou, porque ela não poderia simplesmente aparecer na frente de Jesus. Porque se ela fosse vista, inclusive, com sangue em público, ela poderia ser até apedrejada. Então, ela tem que ir rastejando em meio à multidão. Mas ela consegue finalmente tocar as vestes do Cristo. E naquele momento, a multidão e o tumulto, Jesus para tudo e diz assim: alguém me tocou. E Pedro, que está do lado dele, ainda diz assim: mas mestre, como vamos saber quem te tocou? Né? A multidão te comprime, te exprime. Como vamos saber isso? E aí Jesus diz assim: alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. Então, nesse momento, essa mulher se apresenta, se aproxima, a multidão abre, e essa mulher se aproxima do mestre. E ela diz: fui eu, Senhor. E ela já estava curada, porque ela tinha a certeza que o contato com o mestre iria curar ela. Então, meus amigos e amigas, é muito importante que a gente se inspire nesses ensinamentos, nesses sentimentos que nós estamos refletindo aqui na noite de hoje. Essa certeza de que o contato com Jesus, ele nos modifica. Mas, principalmente, é necessário uma disposição interna. Porque nós precisamos querer estar curados. Porque, às vezes, a gente não quer ficar curado. Ué, Alain, mas como assim? Não, todo mundo quer ficar curado. Não, às vezes tem pessoas que não querem ficar curadas. A prova disso é que Jesus, em muitas passagens, onde ele efetuou a chamada, abre aspas aí, cura, ele perguntava para as pessoas, imagina o paralítico, o cego, enfim, aquelas pessoas que estavam sofrendo, e Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? Não era tão óbvio para Jesus que aquela pessoa necessitava ou de enxergar, ou de andar, enfim. Mas Jesus mostra que era necessário uma disposição íntima, uma mudança. Tanto é que quando ele efetuava essas curas, o que ele dizia para as pessoas? A tua fé te salvou, ou a tua fé te curou, mas também nos colocava uma informação para que a gente pudesse ir pensando depois. Ele dizia assim: vá e não tornes a pecar, mostrando que era necessário uma transformação. Com o cego de Betsaida, há uma passagem também muito interessante, a gente vai falando, algumas coisas também vão vindo à nossa mente, e com o cego de Betsaida foi exatamente isso, era uma aldeia, e Jesus chega na entrada da aldeia e a multidão traz esse cego. E as pessoas viviam muito em aldeias, né, em pequenas aldeias. E aí Jesus usa, né, o mecanismo, ele usa até a saliva naquele tipo de cura ali, com aquele cego, mas ele fala uma coisa para ele assim: vai, né, para que ele pudesse voltar, ele começa a enxergar, enfim, fica feliz, mas no final disso tudo, Jesus diz uma coisa para ele: vá e torne a não volta, né, mas não entre na aldeia. Ora, como ele podia voltar para casa e não entrar na aldeia onde ele morava? Mas o que Jesus estava querendo mostrar para ele é que ele necessitava mudar o comportamento dele. Ou seja, precisamos mudar as nossas atitudes em alguns momentos. Então, nós estamos sendo convocados nesse instante que estamos vivendo no mundo a essas mudanças. Quantas coisas estão acontecendo, né? Então, está evidente para nós a importância de que nós precisamos mudar. Nós precisamos parar, respirar, observar a nossa volta, ter mais atenção com aquelas pessoas que estão próximas de nós. Então, tudo isso, esse tempo está fazendo conosco. Então, Jesus falava isso: vai, mas não entra lá. Não entrar é mudar a postura, mudar o comportamento.
mudar a forma de enxergar a vida, porque isso é muito importante. Mas então, falamos da entrega e dessa confiança. E quando falamos de confiança, vamos lembrar sempre de Meimei. Meimei tem um texto, né, que é uma poesia que foi transformada, inclusive, em música pelo GAM, pelo Grupo Arte Nascente, uma música chamada Nova Luz, que é baseada nessa mensagem de Meimei, e que nós, vez por outra, inclusive, declamamos ela em algum momento. E a mensagem é confia sempre. Mas primeiro uma coisa interessante sobre Meimei, né? Meimei foi uma jovem muito linda, casada com Arnaldo Rocha, lá em Minas Gerais. Um ano depois, ela desencarna e o Arnaldo Rocha ficou muito triste. Ele perdeu mais de 5 quilos, ele era apaixonado por ela. Mas ele era muito materialista. Ele era materialista, ele era ateu. Então, um dia, olha que interessante, ele tromba com quem na rua? Chico Xavier. Esbarra com Chico Xavier. E, nesse momento, onde ele cai alguns livros de Chico, ele ajuda, e Chico Xavier, nesse instante, fala para ele, chama ele por um apelido que só a Meimei sabia. E ele então toma um susto, materialista que era, né? E aí Chico diz assim para ele: nossa, a Meimei está aqui e diz que hoje é o aniversário de casamento de vocês. E Chico pega ele pelo braço e leva ele para uma reunião mediúnica. Imaginem vocês, ele tromba na rua, um materialista, e tudo isso acontece, né? Mas só que o fato dele ter falado algo que era muito específico mexeu com ele. E ele levou ele para aquela reunião mediúnica. E nessa reunião, uma das mensagens que foram dadas foi exatamente essa, a respeito da importância da fé, da importância dessa confiança. E me permita agora que eu possa colocar aqui para vocês essa mensagem, que diz mais ou menos assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem dos céus permanecerá. De todos os ditosos, os infelizes, são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, teu olhar e caminha, luta e serve, aprende, adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. E encerra ela dizendo: não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Fechando, de certa forma, com o que Jesus diz para nós a todo tempo, né? Vamos viver um dia de cada vez. A cada dia basta o seu mal. É isso que é a mensagem do Cristo para nós. Então Meimei diz isso para ele. Percebam que ela inicia, né, essa mensagem falando da importância da gente não perder a nossa fé entre as sombras do mundo. Parece que Meimei escreveu para os tempos de hoje. Essa mensagem que tem muitos anos. Porque entre as sombras do mundo não devemos perder a nossa fé, como diz ela, mesmo que os nossos pés estejam sangrando. Mas ela diz o seguinte: crê e trabalha. Ou seja, é movimentação. A fé é movimento. Não adianta a gente dizer que tem fé, fazer oração, fazer prece, que é muito importante, mas não nos movimentar. É não fazermos a nossa parte para que as coisas aconteçam na vida. Por isso ela diz: crê e trabalha no bem. Esforça-te e espera com paciência. Ô, palavrinha difícil para nós, paciência, né? Ter paciência com os nossos familiares, em primeiro lugar, com as pessoas na rua,
ter paciência com aquele que pensa diferente de nós, mas esse, lembra que eu disse aqui, é o supremo desafio da fé. É ter essa paciência, é aceitar o outro do jeito que ele é. Hoje, então, onde vivemos o mundo das diferenças, por mais que seja muito difícil, mas precisamos ter paciência com o nosso próximo. Lembra lá? Qual o sentido maior da caridade? Pergunta Kardec aos espíritos, ele vai dizer o quê? Benevolência, indulgência e o perdão das ofensas. Então, é mais ou menos por aí que é a proposta para nós. Mas essa frase também é muito marcante. Tudo passa e tudo se renova na Terra. Tenhamos essa certeza, meus irmãos. Tudo passa. Isso que nós estamos vivendo agora vai passar. E um dia nós vamos olhar para trás e vamos dar risada disso aí. Olha, passou. Lembra naquela época que a gente fazia isso? Como outras coisas que você já viveu. Quantas coisas você passou na sua vida já? E você sobreviveu a todas elas. Então, muito importante que a gente mantenha essa certeza de que tudo passa. E só o que vem dos céus permanece. Ou seja, aquilo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser para nós. Não porque Deus quis assim, não porque Deus castiga, porque a gente já sabe que isso não existe, mas para uma necessidade, para o nosso crescimento. Então que a gente possa elevar o nosso olhar, como diz Meimei, para caminhar, lutar e servir. Caminha com olhar reto. Não abaixa a cabeça. Você é filho de Deus. Tenha certeza disso. Deus te ama do jeito que você é. Essa é a maior maravilha de todas as informações que nós temos. Deus nos ama a gente do jeito que a gente é. Ele não faz distinção. Ele não diz, não, eu vou amar esse, eu vou amar o outro. Não. Ele ama a todos. Né? Então isso é uma certeza que nós temos no nosso caminhar. E que a gente possa ter essa certeza de que brilha a alvorada além da noite. Não importa o pesar que você está levando para a cama hoje. Não importa as dificuldades. A noite pode ser muito difícil. Mas, por mais que ela seja muito difícil e muita tempestade, se tem uma coisa que não dá para deter, é que o dia volte a brilhar novamente. Então, essa certeza de que o sol vai nascer novamente, todos os dias nós temos. E cada dia que nasce é a possibilidade da gente se renovar, da gente se transformar no nosso dia a dia. Então, encerrando aí caminhando para o final da nossa transmissão, fica então a confiança, né? A entrega, a confiança. Isso é fé, né? Fé é enxergar aquilo que não existe ainda. Nós possamos manter essa fé, essa tranquilidade, essa certeza no nosso coração de que essas coisas todas irão se transformar. O convite que eu faço para todos que me ouvem nesse instante é que possamos manter os pensamentos elevados, que possamos fazer as nossas orações, fazer a leitura do Evangelho, enfim. Normalmente o convite para que às 18 horas a gente faça isso, mas se porventura você não puder fazer às 18 horas, o momento que você tiver, mas mais do que fazer uma oração às 18 horas, mais do que ler um trecho do Evangelho, assistir uma palestra, é a manutenção dos nossos pensamentos 24 horas por dia. Porque nós estamos sendo bombardeados por muitas informações. Então, que a gente não engrosse a fileira do pessimismo, do derrotismo, da negatividade, que a gente seja positivo. Alan, você está pedindo para eu ser utópico? Não, não é isso. Mas nós iremos vencer. A gente percebeu aqui, a espiritualidade está falando, eu sou apenas um instrumento. Então, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Deus está conosco o tempo todo. Essa certeza e esse convite que eu quero fazer para todos nós, que a gente possa manter os pensamentos. Às vezes vem aquela negatividade, vem alguém que fala alguma coisa, ignora, finge que não está ouvindo, né? É o desafio, porque senão nós vamos entrando nessa corrente, vamos alimentando essa negatividade. E quando vê a gente está brigando, a gente está discutindo, ou a gente está tão amedrontado, dentro das nossas casas, e a proposta não é essa. A gente precisa, sim, estar no momento do confinamento, no momento respeitando todas as normativas, mas a gente não precisa estar triste, a gente não precisa estar com o pensamento da negatividade o tempo todo, se alimentando
de tudo isso. Que a gente possa, sim, ver as notícias, ver aquilo que é importante para nós, mas nos alimentemos de boas coisas, de bons sentimentos. Estamos chegando aqui ao final. O Celso, que nos ajuda lá na técnica, está mandando aqui algumas informações. Eu queria lê-las das pessoas que estão nos acompanhando, né, que a gente gosta de fazer isso, que é importante. Deixa eu só olhar aqui, para ver se eu consigo ver. O Celso me mandou várias aqui, várias pessoas. A gente já agradece muito, né, a todo mundo que está nos acompanhando. E, Celso, tem muita coisa. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aproveito enquanto eu estou vendo, dizer para vocês, né, que a casa vai continuar com essas transmissões. As transmissões ao vivo serão sempre às quartas, às 20 horas, e aos domingos, às 9 horas. Mas nos outros dias das reuniões públicas, nós transmitiremos também palestras de outras instituições, como a FEB, a TV Nova Luz. Vamos registrar aqui, então, a presença da Ieda, da Elizabeth, Gisele Fagundes, Cristina, querida Cristina do nosso grupo, o Eduardo Mesme, a Raquel, a Josélia da nossa casa, Carla, Nilza, Simone, Fátima Dutra, Lucelena, vamos lá, a Marcelo, o querido Marcelo, lá do CEI, um abraço, Cláudia Elaine, Cláudia Américo, o Ronaldo, Andréia Beleza, Edneide, Geilda, Cláudia Rodrigues, a Beth Brice, Rosane, Vera Lúcia, Nilza, Janine, Lúcia Nunes, a Cristina Lima, a Judite Nogueira, Eliana Beleza, Elizabeth também falou aqui novamente, a Rosa, um beijo, Rosa, para você, um abraço aí, lá da casa de Miguel, nossa amiga também, está nos acompanhando. Sueli, Andréia também está aqui nos acompanhando também. Acho que esses eram os agradecimentos, né? Porque a gente gosta sempre de colocar isso. Embora não esteja aqui, porque nem todo mundo tem a conta, mas a gente quer mandar um abraço também para o pessoal de Muriaé, em Minas Gerais, lá para Olinda, e o grupo que a gente conhece de lá está nos ouvindo também. Uma amiga nossa em São Paulo também está nos ouvindo. E para quem estiver, né, mas que não colocou ali, que possa receber o nosso carinho, as nossas boas vibrações de paz, de amor, mas sobretudo de fé para esses momentos de dificuldade. Eu agradeço imensamente a todos vocês pela atenção, pelo carinho. Espero que o som tenha chegado bem, que a imagem tenha ficado legal e que tenha sido uma noite proveitosa, que tenha sido tanto quanto bom quanto foi para mim, quanto foi para vocês. Então aqui, como a gente que faz tudo, nós vamos fazer a prece também para encerrar agora esse momento e para agradecer essa primeira noite de estudos. Vamos elevar então os nossos pensamentos mais uma vez para agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por essa ferramenta que através da internet podemos chegar a tantos corações, a tantas pessoas que nos ouvem e que a tua mensagem, Senhor, possa confortar a todos esses corações. Abençoe a nossa noite, que o nosso momento de sono possa servir também como um auxílio para, no momento do desprendimento do corpo, possamos atuar, ajudar, seja no que for, as pessoas que necessitam nesses momentos que estão passando. Renova a nossa fé, Senhor, na certeza de dias melhores, na certeza de que tudo se transforma, que tudo se modifica. Como diz Meimei, que nós não percamos a nossa fé, mesmo que nossos pés estejam sangrando, que possamos seguir sempre em frente, crendo e trabalhando, pois tudo passa, tudo se renova na face da terra,
mas só o que vem dos céus, Senhor, permanecerá. Que possamos elevar o nosso olhar e caminhar, lutar, aprender, seguir em frente, porque nós sabemos que amanhã será um novo dia e que o Senhor está conosco. Amanhã o sol voltará a brilhar, na certeza do símbolo da esperança, a aquecer os nossos corações, a nossa vida para dias melhores. Que o Senhor esteja conosco, abençoe a toda a humanidade e que, de fato, o nosso Brasil querido, como diz Ismael, é a pátria do Evangelho. E que tenhamos essa certeza. Que possamos fazer jus a esse título da pátria do Evangelho, acolhendo, aceitando, mas, sobretudo, amando a todas as pessoas, indistintamente. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e por todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, muita paz no coração de vocês.